Obrigada. Passaremos também uma lista de presença mais tarde, mas obrigada pela lembrança. E, então, estamos aqui numa atividade conjunta do Cluster 4 e do Cluster 1, porque nós identificamos aí algumas sobreposições de interesse. A gente vai falar de turismo, mas vai focar principalmente na questão de agroturismo, turismo rural, turismo ambiental, né, esse tipo de modalidade, trazendo aí algumas experiências e nós temos um formato um pouquinho diferente hoje, então nós vamos começar com os técnicos da CNM que vão falar sobre o tema. Estão aqui numa sala conjuntos, são a Marta Feitosa e a Mônica Costa, que são a equipe técnica da CNM na área de turismo. Depois teremos a fala do Osmi Morinichi, que é da equipe técnica da CNM na área de desenvolvimento econômico sustentável no meio rural. Depois teremos o município de Socorro, São Paulo, com a intervenção da Ana Paula Monteiro, que é secretária municipal de turismo, e, por fim, o Tiago Fabião, que é técnico dos baldios da freguesia de Cortes do Meio, na região da Serra da Estrela, em Portugal. O Tiago me avisou que está um pouquinho atrasado, mas que vai chegar daqui a pouquinho. Então, nós podemos começar sem ele. Então, vamos ter mais ou menos 20 minutos para cada pessoa falar, ou para cada, no caso do turismo, seriam 2 pessoas, então, se vocês precisarem de um pouquinho mais de tempo, tudo bem. E a ideia é a gente fazer um debate no final. Se alguém tiver questões e quiser ir adiantando pelo chat, a gente pode também ir organizando aí as dúvidas e intervenções de vocês. Então, queria de novo agradecer a presença de todo mundo, agradecer a Rafaela, que é técnica também da equipe de Portugal e que contribuiu na organização, agradecer a Fabiana, que não está aqui hoje porque está de licença médica, e passar diretamente a palavra para Marta e para a Mônica. Não sei se elas vão querer projetar alguma coisa. Bom dia, pessoal. Tá escutando bem aí, Priscila? Estamos escutando, sim. Gostaria que Railise colocasse na tela principal a gente. Que fixasse a gente na tela. Fixasse a gente, isso mesmo. Então, bom dia, pessoal. Eu sou a Marta Feitosa, da equipe técnica da área de turismo. Sou turismóloga aqui da CNM, e aqui a Mônica. Eu sou Mônica Costa, trabalho com a Marta e o Mário na área de turismo aqui da CNM. Também turismóloga, né, Mônica? Também turismóloga. A nossa equipe tem a qualificação da nossa profissional da nossa equipe, fundamental para o avanço das nossas pautas. Então, é importante já deixar esse recado. Nós vamos começar, e aí o briefing foi turismo... Somos nós? Não. Tem alguma coisa aqui dentro. O briefing foi turismo rural e turismo agroturismo e turismo de aventura, é isso? O que nós decidimos foi o seguinte: a gente vai fazer um bate-papo com vocês, apresentar o trabalho da nossa área, sobre a importância do turismo para alavancar a economia dos municípios. Nós temos trabalhos importantes também nesses temas, focos de trabalho de vocês, e deixamos um espaço para que vocês nos façam perguntas ou algum questionamento ao final, tá? Então, já peço para a Mônica aí já compartilhar a nossa apresentação com vocês. Alice, pede para o pessoal fechar os microfones, por favor. Está aparecendo, não dá para acessar. Aí. Então, no modo apresentação. Vocês estão conseguindo enxergar? Estamos sim, era só bom ampliar para ficar a tela inteira. Pronto. Volta para aqui. Nossa, aqui Mônica. Tem que voltar. Aqui? Aí. Eu não estou enxergando. Aí. Então, deixa eu colocar aqui no comecinho para a gente já trabalhar. A setinha ali do lado. Aqui, né? Aqui. Aí. A equipe técnica da área de turismo é composta de 3 pessoas. Nesse momento, Mário Nascimento, que é ex-prefeito de São Miguel das Missões, uma cidade de patrimônio mundial, e também consultor de turismo da CNM.
Também tem a Mônica Costa, que trabalha conosco, que é turismóloga aqui da CNM também, e Marta Feitosa, que também compõe essa equipe. Eu vou passar rapidamente, que vocês já devem ter recebido toda a orientação do que é a CNM. A gente fez um ajuste aí para passar para os municípios que não tiveram acesso. Nosso público, nós temos mais de 5 mil municípios filiados, são 58 mil vereadores cadastrados a princípio, 1.200 secretários de turismo, esse número já cresceu, nós fizemos uma ação aqui na CNM muito forte de cadastramento de secretários de turismo, atualmente a gente deve ter os 1.800 secretários de turismo de municípios brasileiros cadastrados. Nós temos nossa base é composta de 90 mil e-mails de pessoa física e mais ou menos 13 mil de pessoa jurídica. Priscila, tem como pedir para o pessoal fechar os microfones? A gente está recebendo aqui o sinal de vocês. Nós temos um banco de contatos de mais de 500 mil e-mails e essa apresentação inicial é para dizer como é importante trabalhar a pauta do turismo usando todas as ferramentas que as entidades têm ou que os municípios têm. Quando nós chegamos aqui na CNM, nossa área era a menos procurada aqui da Confederação. Atualmente, com muito orgulho, nós podemos dizer que é uma das áreas mais procuradas e também que são, depois da marcha e dos novos gestores, os eventos do turismo, presenciais ou online, são os que mais mobilizam aqui na Confederação. Isso porque foi um trabalho em equipe, não só na nossa equipe, mas nós usamos toda a estrutura da instituição em favor da pauta do turismo. É importante também dizer que o turismo aqui no Brasil, não sei quantos municípios portugueses tem aí, a gente não tem nenhum repasse obrigatório. Anteriormente, a área técnica de turismo ela era vinculada ao desenvolvimento territorial. Por um pedido nosso, ela foi vinculada à área de desenvolvimento econômico, porque nós compreendemos que a pauta do turismo tem essa característica de desenvolvimento econômico. E com isso, com essa transferência, saímos do desenvolvimento territorial e migramos para a pauta econômica da CNM, com essa alteração, a gente conseguiu dar um plus, um up muito grande na nossa área e, enfim, estruturar estratégias inovadoras, como acordos de cooperação técnica, com captação de recursos e investimentos a partir dos nossos eventos de governança realizados nos municípios. Enfim, eu posso dar exemplo que em Capitólio nós tivemos um evento de Capitólio, um evento com 1.200 pessoas, convidamos um trade e um banco de investidores internacionais e houve uma captação pelo município, por toda a região, de mais de 180 milhões de reais. Parauapebas também, por exemplo. Nós tivemos Parauapebas também, como a Mônica está muito lembrando, agora, recentemente, foi em junho, né? Foi em junho, enfim, não estou me lembrando a data, porque a gente faz tanto evento. Em junho, nós realizamos um evento inovador dentro da floresta amazônica e houve uma captação muito importante para Parauapebas e para a região de dois parques temáticos de investimento e a maior tirolesa do Brasil, do mundo. A maior tirolesa do mundo vai ser construída lá em Parauapebas. Então, a nossa pauta de desenvolvimento econômico e realização de eventos, a partir do que a região e do que o município precisa, é muito importante que a gente não realize eventos só por realizar. Não é só a pauta técnica que é discutida no evento. A gente busca um pool de oportunidades e convidar investidores para que a gente movimente a economia do turismo nessas regiões. Foi 8, 9 e 10 de julho. Todos os nossos eventos ficam gravados e as palestras são disponibilizadas, estão no site, no portal da CNM. Então, é importante, quem tiver dúvida ou quiser entender essa nossa dinâmica, pode acessar lá. É importante também, nessa construção da governança do turismo aqui dentro da entidade, informar que, atualmente, mais de 90% dos municípios do mapa do turismo brasileiro são filiados à CNM. Com essa representação política que nós temos dentro do mapa do turismo, a gente consegue avançar em pautas muito importantes no Ministério do Turismo, que depois nós vamos falar lá. E essa presença dos municípios no mapa do turismo brasileiro se deve muito à atuação da nossa área técnica, à atuação institucional junto ao Ministério do Turismo e Embratur. Nós temos assentos no Conselho Nacional de Turismo,
representando a CNM, e no Conselho Consultivo da Embratur, que é um conselho muito restrito. A nossa pauta é bem de fortalecimento da gestão municipal, o nosso trabalho, a partir da articulação institucional, da captação e do mapeamento de recursos e investimentos, e também de uma produção de pesquisas e estudos técnicos. A nossa área de turismo aqui no Brasil, ela carece muito de material técnico, de pesquisa, em especial para esse novo formato, esse novo olhar do turismo a partir desse momento de pandemia. Então, esse nosso trabalho de produção técnica é muito importante. Nós, atualmente, no Brasil, nós temos aí... Pulou uma mais? Não, pulou. Vou voltar. Espera aí um minutinho. Atualmente, a área técnica no turismo da CNM, nós temos a área técnica de turismo da CNM, que está sob nossa gestão. Temos também a rede de cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial. Dentro dessa rede, a gente tem duas entidades que nós damos assessoramento técnico, que é a Organização das Cidades Brasileiras do Patrimônio Mundial, que é um braço que a gente considera um braço da CNM para um recorte dos municípios patrimônio mundial no Brasil, e nesse patrimônio mundial são reconhecidos patrimônio natural e cultural. É muito importante esse recorte, que são 23 sítios do patrimônio mundial natural, cultural e misto reconhecidos pela Unesco no Brasil. Então, nesse sentido, nós temos um recorte bem expressivo, tanto de priorização na pauta do governo federal, como a captação de investimentos junto aos órgãos nacionais e internacionais, como o BID. Então, a gente tem esse trabalho direcionado para essa pauta, porque são poucos municípios detentores das cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial. Nas cidades históricas, a gente considera o bem tombado, o bem físico, e aí nós temos um outro recorte, que aí já é pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, e aí a gente tem um recorte muito expressivo de 301 municípios. Então, a gente decidiu aqui internamente trabalhar com esse recorte prioritário, justamente para a valorização do patrimônio, seja natural ou cultural. Como eu já falei, nós temos assentos em 2 conselhos, os conselhos mais importantes, em todas as câmaras temáticas do governo federal que tratam da pauta do turismo. Obrigada, Anquete. Nós temos aí alguns desafios para o desenvolvimento sustentável do turismo nos municípios, sempre priorizando a preservação e a utilização sustentável dos recursos naturais e culturais, e que atendam essa preservação e a sustentabilidade aos anseios dos turistas e também das regiões receptoras. Isso se deve muito à nossa pauta econômica. A gente quer o turista, mas quer o turista de uma forma correta, organizada, com a capacidade de carga respeitada. Então, essa é a nossa luta junto aos municípios. Não é fácil passar a pauta do turismo para o gestor público municipal. Nossa pauta, geralmente, ela é deixada de lado ou esquecida. Mas, a partir do momento que o prefeito compreende a força do turismo e a oportunidade que essa pauta pode dar tanto para o município como mudar a vida das pessoas, aí a gente tem um prefeito aí que fica ligado direto à nossa área. Então, é preciso conscientizar, primeiro, da importância do turismo, para depois fazer as mobilizações. E é isso que nós fizemos aqui na CNM e funciona muito bem. É preciso também conscientizar e mobilizar dentro das nossas próprias instituições. Na CNM, a gente teve esse trabalho tanto na gestão da diretoria e da presidência, porque não compreendiam o turismo ainda com a pauta diferenciada e essa pauta econômica, quanto aos nossos colegas, que também não compreendiam o turismo de uma forma nesse formato. Então, agora, a gente compreende que a CNM entende o turismo, todos os funcionários entendem o turismo, e trabalhamos juntos aqui, não só a área técnica de turismo, mas a gente tem recorte e integração com todas as áreas da CNM. Nosso foco é no planejamento e na gestão do turismo mesmo. Nós temos cartilhas disponíveis na nossa área, na nossa página da CNM, que vocês podem fazer download. Tem cartilhas sensacionais, que tem aí o foco na gestão e no planejamento do turismo, inclusive ensinando passo a passo de como fazer plano, de como planejar, de como fazer inventário,
Nós temos tudo isso, notas técnicas, para a construção de conselhos, então, acessem o material da CNM. Nós temos uma pauta muito importante junto ao SEBRAE, e o SEBRAE é parceiro da gente em todas as ações, na capacitação e qualificação profissional de gestores públicos. Nós temos essa integração de estratégias no âmbito municipal, estadual e federal, porque o município, mesmo sendo aonde as políticas existem e são aplicadas, mas ele não faz nada sozinho. Então, o que nos interessa é deixar as pautas municipais, estaduais e nacionais integradas. Nosso tempo, como é que está? Nós temos também, já falei sobre a sensibilização e a credibilidade política institucional. Volto a dizer, não é fácil passar a pauta do turismo. A gente não tem dinheiro, a gente tem pouca qualificação. Quando chega no município pequeno, você não consegue uma pessoa qualificada para levar a pauta. A gente não tem a credibilidade institucional, as pessoas às vezes pensam que fazer turismo é só fazer eventinho. Enfim, então é preciso mudar, ter um novo pensamento turístico, uma nova estratégia de turismo nos municípios, e a partir da qualificação profissional que nós conseguimos isso. Nossa pauta de trabalho, como eu já falei, ela se baseia muito na articulação institucional. Nós temos aí um trade, atualmente a área de turismo da CNM é uma das que mais mobilizam aqui na Confederação. E eu não estou falando de pauta econômica, assim, não estou falando de área de finanças, de assistência social, de saúde, de educação, não, porque essas aí já mobilizam sem nem fazer nada. A gente tem aqui um trabalho direto. A gente solta 3 matérias por semana no site da CNM. Tudo o que acontece no turismo nacional, a gente consegue mobilizar e informar o gestor municipal. Com essa estratégia de informação e de levar o que é mais moderno para o gestor, a gente consegue mobilizar muito bem. A partir disso, a gente tem uma integração muito forte com o trade do turismo, com o empresariado nas localidades e o trade nacional, os nossos parceiros, que são instituições nacionais e internacionais, como o BNDES, parceiros financeiros, BNDES, BID, e também com o governo federal, a partir dos nossos assentos no Conselho. Nós temos um acompanhamento muito forte da pauta prioritária do turismo, que a gente não tem muitos projetos de lei, não, né? Mas o que temos, a gente consegue avançar junto ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, e com isso, com essa pauta junto ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União, nós conseguimos estruturar o Plano Nacional de Gestão Turística do Patrimônio Mundial no Brasil, que não avançava, e a partir de uma articulação institucional da área técnica de turismo junto ao TCU, nós conseguimos que se fosse publicado um acórdão que determinou ao Ministério do Turismo que juntasse o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria Especial de Cultura e o próprio IFAM para a construção do Plano Nacional da Gestão Turística do Patrimônio Mundial no Brasil. Nossas ações inovadoras, é importante falar isso com vocês. Nós temos eventos institucionais muito fortes, são 2 formatos, um de governança para o turismo, que é um dos nossos formatos, estamos na 4ª edição, e o de cidades históricas, turísticas e patrimônio mundial, que já estamos na 9ª edição e já temos 3, 4 eventos marcados para o ano que vem. Nós tivemos uma campanha inovadora que foi eu queria até que a Mônica falasse dessa campanha. Pandemia, né? Foi no momento da pandemia. Você lembra dos números? Na realidade, a campanha Municípios Juntos pelo Turismo é que, no momento da pandemia, a gente entendeu que o turismo parou, e como todo mundo já sabe, e tivemos aí a ideia de fazer... 30? 5, a gente tem mais 5 minutos. Tá. Ideia de fazer essa campanha que engajou todos os municípios do Brasil para se preparar para a retomada. Isso foi muito importante. Nós temos 16 horas ao vivo, aí pelas redes CNM, nós temos mais de 20 mil visualizações na nossa campanha, entramos ao vivo durante 3 meses, uma vez por semana, na quinta-feira? Quinta-feira, pelas redes CNM, Facebook. Era a hora do turismo. Era a hora do turismo CNM. A gente tem um grupo de gestores, quem não participa, pergunta depois como participar, e aí qualificação, essa coisa toda. Agora, a lembrança para vocês é pensar turisticamente. É enxergar o município como se você fosse um turista. O que é que eu preciso fazer para que o meu turista se sinta confortável e tenha assim, incentivo para visitar o meu município? Então, o gestor tem que pensar turisticamente. Aí eu falo o resto.
Quer falar sobre o que eu falo? Com relação, eu vou passar rapidamente, nós temos um estudo muito importante, que é o impacto do turismo na arrecadação municipal. Sempre se falou que o turismo tem um impacto, onde há turismo, a arrecadação aumenta, mas nunca se comprovou isso. Então, a CNM, com seus estudos técnicos com a área de turismo, comprovou que as receitas municipais são ampliadas, são aumentadas com a prática do turismo no município. Então, nós pesquisamos 3 fontes, que foi o IPTU, o ISSQN e o ICMS. Eu só queria mostrar um dado para vocês aí na próxima, aí depois vocês vão receber essa palestra, mas o que é legal, volta aí, Moniquete, o que é legal falar é que em determinados municípios de IPTU, a arrecadação municipal em municípios turísticos é 18 vezes maior do que municípios. Na amizade. Eu ICMS, acho que ontem teve. Oi, eu queria pedir, acho que é Rodrigo que está com o áudio entrando aqui. E aproveitar para pedir para vocês irem caminhando para as conclusões, que a gente tem mais 3 minutos, tá? Mas a gente vai precisar de 5 minutinhos mais, tá, Mônica? A Mônica ainda vai falar. Só mais 5 minutos. Então, a gente tem um resultado por região muito importante aí de arrecadação municipal, que essa pesquisa também está disponibilizada na nossa página do turismo da CNM. Olha aí a diferença de arrecadação por região. É muito importante. Então, peguem esse estudo e dêem uma olhada nele, que é muito importante. A gente tem aqui também para vocês uma cartilha inovadora de turismo rural, que até nosso parceiro Osni, que está aqui, nosso colega, ele contribuiu nessa cartilha. Então, ela também está disponibilizada. Nossa pauta de trabalho é mesmo a construção institucional a partir de acordo de cooperação entre municípios ou entre instituições. Isso é muito importante e a gente conseguiu avançar muito na pauta do turismo aqui na CNM. Aí eu já passo para ti, Mônica, para você fazer suas considerações finais. A gente tem várias conquistas na área do turismo que foram pautadas pela CNM. Uma delas foi a atualização do mapa do turismo brasileiro, né, que hoje em dia o município pode se inscrever a qualquer momento no mapa do turismo, né? A pegada técnica para esse momento, né, é reavaliar os planos estratégicos e as estratégias municipais, fortalecer e engajar o Conselho Municipal de Turismo nos municípios, reinventar-se, criar novos roteiros, valorizar a experiência local, unir aí municípios que têm circunvizinhos, né, que têm a mesma pegada aí na área de turismo. Buscar a integração na região, né, com esses roteiros integrados, novos parceiros, captar investimentos, e a gente tem, né, tudo isso já assim explicadinho nas nossas páginas da CNM, na página de turismo. Como a Marta falou, a gente lá tem notícias semanais, cartilhas, materiais técnicos, todos disponíveis para download. Então, assim, o município tem um vasto material técnico aí para acessar, né? A gente tem matérias semanais, são 3 matérias semanais, cartilhas e notas técnicas, né? E toda a programação da área de turismo da CNM vai estar lá no nosso site, que é turismo.cnm.org.br. Né? Isso. Além disso, a gente tem também a plataforma Êxitos, né? Que é uma plataforma que reúne aí não só para a área de turismo, é uma plataforma exclusiva da CNM, que reúne aí oportunidades de captação financeira para todas as áreas, né? Então é isso, vamos deixar o na realidade, para reforçar, quem quiser, conversa com a gente. Aí estão os nossos telefones, fala com a gente, manda e-mail, sugere pauta, que a gente vai atrás de organizar o que vocês precisam para que a gente, não só vocês, mas que seja replicado em outros municípios que também tenham a mesma dificuldade ou a mesma intenção. Então, converse com a gente, aí estão os nossos números, nós construímos nossa pauta também a partir das demandas dos municípios. E aí, encerramos por aqui, agradecemos a oportunidade, estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, Marta, Mônica. Eu vou passar, então, a palavra para o Osni, por favor, para conversar com a gente também em 20 minutos. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, tranquilo, Osni. Então tá, pessoal. Meu nome é Osni, né? Eu sou engenheiro agrônomo. Eu juntamente com o Mário Nascimento, além de consultor da área de turismo, ele também é o consultor na área da área de agricultura.
né? Então, aqui dentro da confederação, da mesma forma que a área de turismo tem esses conteúdos, né? Então a área técnica também desenvolve as cartilhas, materiais e faz toda essa representação política tanto dentro do Congresso Nacional como através do Ministério da Agricultura, né? O Ministério da Agricultura tem os espaços de debate do setor privado, né? As câmaras setoriais temáticas, né? A CNM tem assento lá, né? Participa das construções e discussões do setor. Né? E ao contrário do turismo que não tem dinheiro, né? A agricultura não. A agricultura a gente sabe que aqui no Brasil tem muito dinheiro. Estamos fazendo inveja, né, Orniel? Só fazendo inveja para a gente. Aqui no Brasil a agricultura é muito forte, muito rica, né? Mais de 20% do PIB brasileiro é da agropecuária, né? Mas em compensação existe uma grande diferença, né? Que essa agropecuária geralmente está nos pequenos municípios. E a gente sabe que a riqueza, a arrecadação, né? O maior desafio da gestão pública aqui no Brasil são dos pequenos municípios. Então, ou seja, essa riqueza de alguma forma não volta, não retorna em serviços, né? Então existe esse debate, essa discussão e esse desafio, né? Quando a gente fala que investir no meio rural, né, para a gestão pública, né, ele vai investir na infraestrutura, né, estradas, né, a questão de assistencialismo. Então, muitas políticas aqui do desenvolvimento rural na Secretaria de Agricultura são basicamente isso, são recuperação de vias, né, que mais de 90% das estradas brasileiras são de competência municipal e quase sua totalidade são estradas de terra, né? Então, esse desafio é importante a gente pautar na gestão municipal. Então, um dos trabalhos que a gente pensa, a gente discute aqui, é principalmente essa mudança de deixar o assistencialismo, né, da gestão municipal, não focar somente nessa parte de assistencialismo, mas também em planejar. Né? Isso que a Marta pautou bem, que ela destacou aqui, a questão da gestão ser protagonista, ter protagonismo na articulação, na mobilização nos diversos atores. No caso da agricultura, a gente entende que esse papel também deve ser bem fortalecido na gestão municipal, tendo em vista que do orçamento municipal, em média, no Brasil, 1% somente é gasto na área de agricultura. Então, é importante que o gestor, né, ele busque essas parcerias, busque esses recursos para fazer ações de mobilização e desenvolvimento. E focando no que foi me solicitado, né, parece que vocês queriam falar sobre selos de produção, né? Não foi especificado qual seria a temática. Eu acredito que seja o selo artesanal, né, que é um tema que está bastante destacado hoje em dia, mas a gente vai ao longo aqui conversando. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade que o chat está aberto aqui, eu posso ir lendo aqui as dúvidas de vocês, tá bom? Então, com relação quando a gente fala de produtos, né, e os selos de inspeção, a gente acha que o primeiro passo inicial é o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. Aqui no Brasil, né, principalmente para esclarecer para os nossos companheiros de Portugal, a diferença que existe aqui. Aqui no Brasil existe a competência tanto do município como dos estados e da União, né? Existe um sistema unificado onde a União tem competência para inspecionar os produtos que são exportados e comercializados nacionalmente, os estados têm a competência de fiscalizar os produtos comercializados no território do seu estado, e os municípios têm a competência de fiscalizar os produtos dentro do território municipal, que são comercializados somente no território municipal. Então, aí surge mais um desafio. Quando a gente fala que a maior parte dos municípios brasileiros tem menos de 5 mil habitantes, então, e a gente tem nesses pequenos municípios uma grande produção rural, ou seja, a demanda não está lá naquele município, a demanda está nos grandes centros, nas regiões metropolitanas, nos municípios vizinhos. Então, esse produto não poder sair do território municipal é um grande desafio e um grande empecilho, né, para o desenvolvimento da produção desse agricultor. É claro que também tem outro desafio, que aqui é a questão do produto de origem vegetal e o produto de origem animal. São legislações distintas, são sistemas distintos e acabam aumentando o desafio. Então, a grosso modo, a maior parte do que eu vou falar aqui vai ser mais focado no produto de origem animal, porque a legislação está mais consolidada e mais clara. E o desafio também, quando a gente fala em doenças, né, a transmissão de doenças, o risco sanitário para a população, está relacionado a produtos de origem animal, né? Haja vista aí, a gente pode até o exemplo aí da varíola do macaco, né? Essa transição entre os animais e a população. Então, existe um risco maior. Então,
Com relação à inspeção dos produtos de origem animal, o município pode constituir o seu serviço de inspeção municipal, seja individualmente ou seja através de um consórcio de municípios. Então, qual é o maior desafio do município? É o custo desse serviço. A gente sabe que em torno de R$15 mil por mês. Por que desse custo de R$15 mil por mês? Porque como a gente vai inspecionar um produto de origem animal, a primeira coisa que a gente vai ter é um profissional habilitado para fazer esse tipo de serviço, que é o médico veterinário. Então, essa equipe do município vai ter um médico veterinário, vai ter que ter um técnico, toda essa equipe que vai dar suporte nesse processo de inspeção. E além da infraestrutura, seja uma sala, seja um veículo, equipamentos de escritório, então tudo isso vai dar um custo mensal elevado. Então, aí vem a figura do consórcio de municípios, que vem como uma alternativa para que o município dilua esse custo, né? Considerando que a gente vai ter lá, em média, no início, né, uma única agroindústria no município interessada em ser fiscalizada, então, consórcio com alternativa, né? Ou seja, no município e na região, vocês têm um consórcio de 5 municípios. E esse veterinário, com certeza, vai ter a capacidade de atender, por exemplo, uma agroindústria em cada município. Né? E quando a gente está iniciando um processo, geralmente é essa a realidade, 1, 2 agroindústrias no máximo no município. E também tem a outra questão que quando a legislação foi mudada em 2019 e permitiu que o produto inspecionado pelo consórcio seja comercializado dentro do consórcio, do território do consórcio, ou seja, a gente amplia e a gente rompe essa barreira territorial, né? E aí a gente tem a possibilidade de aumentar o espaço de comercialização desses produtos. Então, aí temos essas duas situações. E aí chegamos na figura do selo artesanal, que está sendo bastante divulgado, bastante fomentado e dito que vai solucionar todos esses problemas. Mas, infelizmente, a realidade é que ele não é a solução. Sim, ele é uma boa alternativa. Então, os municípios, primeiro, o produto que quer ser considerado artesanal e quer ser comercializado, a primeira coisa que ele tem que ter é o selo de inspeção, do Serviço de Inspeção Municipal, sim. Então, se o município não tem o serviço de inspeção, não adianta uma agroindústria ir lá querer o selo, sendo que esse produto está irregular ao olho da legislação sanitária brasileira. Então, o primeiro passo é existir a fiscalização sanitária, seja municipal, seja federal, seja estadual. Aí, o segundo passo é conseguir o selo artesanal. Então, tem muitas pessoas que estão divulgando que somente o selo artesanal já vai resolver o problema daquela agroindústria. E não é. Primeiro tem que ter a inspeção e, em seguida, a gente vai buscar o selo artesanal, que a legislação foi alterada recentemente, agora tem 2 meses, permitindo que os municípios possam emitir o selo artesanal. Só que isso ainda está dependendo de regulamentações do Ministério da Agricultura. Inclusive, a gente fez um bate-papo nas redes sociais da CNM. Quem quiser assistir, está lá no YouTube da CNM. A gente fez justamente para esclarecer sobre o selo artesanal, as dúvidas dos municípios e principalmente para acalmar os gestores municipais que está em processo de regulamentação. Então, o município ainda não pode emitir o selo arte, mas então tem que aguardar o Ministério da Agricultura, que a previsão no final do ano, dezembro, eles tenham publicado as normatizações para os municípios poderem estar participando desse processo de emissão do selo artesanal. Outra questão também, não sei se seria o foco de vocês, existem outros selos de identificação do produto, né? Por exemplo, da agricultura familiar, o Ministério da Agricultura disponibiliza o selo da agricultura familiar. Então, seria um selo de identificação, ou seja, que é para a população saber que aquilo é um produto que veio da agricultura familiar. É uma forma de você valorizar e diferenciar o seu produto dentro da região, dentro do município. Né? Então, é um outro selo que os municípios que tiverem interesse podem divulgar, podem fomentar que os seus agricultores busquem esse selo para justamente identificar o seu produto como da agricultura familiar. E outro selo também que é bastante interessante, que com certeza o pessoal de Portugal vai ter essa mesma realidade aí, é a questão da identidade geográfica, né? Identificação geográfica, né? Os selos de origem, né? Que classificam o produto pela sua regionalidade e característica única, né? Que sejam os queijos, né? Atualmente o Brasil e a União Europeia estavam nesse processo de negociação do reconhecimento dos produtos que são regionais e tradicionais aí da Europa, né? Aqui no Brasil a gente teve, né, aquele processo de transição bem clássico que foi o champanhe, né, que hoje em dia você não compra mais, né, o champanhe, você compra o espumante aqui no Brasil. E antigamente todo mundo chamava de champanhe
todo e qualquer produto espumante, né? E agora está ocorrendo o mesmo processo com os diversos queijos que vêm da Europa, que o Brasil está deixando de utilizar essas identificações por conta dos selos de identificação de origem e de procedência, né? E o Brasil está caminhando em passos lentos, mas é uma forma do que o município busque, quando houver um produto único na sua região que tragam características únicas, né, buscar o selo de identificação de origem daquele produto para caracterizar que aquele produto é único daquela região, né? Aqui no Brasil a gente já tem alguns produtos bem caracterizados, né? O queijo da Canaça, da Serra da Canaça, o queijo da Mantiqueira, né? A cachaça tem lá no Rio de Janeiro, se não me engano, de Paraty, já tem a identificação. Tem alguns outros produtos, o açafrão aqui no Goiás. Então, tem regiões que aquele produto tem uma característica única, que é comprovada pelo clima, pelo tipo de solo. Tem uma região lá que está agora em processo para conseguir para a laranja, ou seja, é um município onde a laranja que é produzida lá, pelas características únicas do solo, diferenciam aquela laranja de todos os lugares do Brasil onde ela é produzida. Então, esse processo de reconhecimento também é um selo que agrega o valor no sentido de mostrar, olha, aquele produto é único, se eu consumi-lo, ele vai ter uma característica diferenciada dos demais municípios, das demais variedades, que também são iguais, mas essa característica única da região. Então, acredito que seria mais ou menos essa linha que eu iria trazer para vocês. E aí eu fico aberto para esclarecer mais o caso concreto, qual é a dúvida que vocês teriam nesse processo de implantação de selos aí no processo de agregação de valor ou certificação dos produtos aí nos municípios de vocês. Muito obrigado. Gente, só estou vendo que algumas pessoas pediram para participar do grupo de WhatsApp. Manda um e-mail para a gente, com o número do telefone, o nome e o cargo, que a gente adiciona, turismo@cnm.org.br. E as apresentações a gente deixa disponível com a Raíssa, ela encaminha para vocês. Ótimo, obrigada. A gente realmente tinha anotado aqui essas demandas. Eu acho que a gente pode passar para a apresentação de Socorro, se vocês acharem tranquilo, e aí nós fazemos a rodada de pergunta para todo mundo no final. Então, vou pedir que Socorro também compartilhe aí a sua experiência, né? Agora a gente passa para um segundo momento que é mais focado nas experiências de implementação e de práticas de turismo pelos municípios, uma experiência brasileira e uma experiência portuguesa. Então, Socorro, Ana Paula, 20 minutos também para você apresentar a sua experiência. Muito obrigada. Bom dia a todos, boa tarde, sempre bom encontrar todos vocês por aqui. Martinha, você falou... Opa. Você usou umas palavras, até anotei aqui, muito importante, quando você diz, né, da dificuldade da falta do turismo, né, para nós, gestores públicos, uma pasta que assim, uma pasta que a gente trabalha com recursos limitados, né, nós não temos a força de uma saúde, de uma educação, de um meio ambiente, às vezes consegue, né, agilizar alguns processos, mas quero falar um pouquinho de Socorro, compartilhar um pouquinho da minha experiência nesses últimos 20 meses. Eu estou como secretária de turismo desde janeiro do ano passado, né? Mas estou em Socorro aqui há 18 anos, sou de São Paulo, capital, e sempre tive envolvida de alguma forma com o turismo, com essa parte do empreendedorismo aqui no nosso município. Bem, Socorro está localizado no estado de São Paulo, estamos a 140 quilômetros da capital, 120 quilômetros de uma outra cidade grande, que é Campinas, o que nos facilita esses dois grandes aeroportos internacionais, né? Mas também de São Paulo. Somos uma das 9 cidades que compõem o Circuito das Águas Paulistas, que é um consórcio, que a gente trabalha a questão do turismo em conjunto, né? Como o Osni falou, essa questão da indicação geográfica, nós temos duas IGs aqui na nossa região do Circuito das Águas, que é da cachaça e dos cafés especiais. E agora eu vou compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Peraí, gente. Só um pouquinho. O nosso computador aqui está um pouquinho lento hoje.
Ele não vai. Olha, ele tá. Vamos ver aqui, ó. Aí a gente tem que pensar aqui. Aqui. Então. Vocês estão vendo? Sim? Estamos sim, você pode só ampliar um pouco para ficar maior. Tá, peraí, que agora. Agora fechou. Fechou? Fechou, abre de novo. Isso, agora sim. Vamos ver ela aqui. Ela não sabe. Acho que é só aumentar o zoom mesmo, que você consegue fazer aí pelo Drive. Isso. Melhorou? Aí, ótimo. Vou passar só um pouquinho para frente. Bem, vamos lá. Como é que surgiu a história do turismo em Estocolmo? Estocolmo começou com o turismo rural, lá nos finais dos anos 80, início dos anos 90, com o turismo rural no sentido de termos lugares onde havia a pescaria esportiva. Não está aparecendo isso, mas embaixo ainda não. Gente, desculpe, mas ele está lerdo demais. Queria descer mais um pouquinho. Ana Paula, se você baixar o arquivo, vai demorar, mas agora a gente está vendo. Senão tem que baixar o arquivo e abrir fora do Google Drive. Já que ele estava baixado aqui, peraí. Acho que agora. Ele travou até uns minutinhos antes. Agora foi. Ótimo. Ótimo. Então, foi uma parte. Peraí, aqui embaixo. Nossa, que delícia. Vou falar um pouquinho disso. Bem, como eu estava dizendo, né, nós começamos fortemente com o turismo rural, principalmente na questão da pescaria, da pesca esportiva, onde Estocolmo teve o primeiro pesqueiro, né, no estado de São Paulo. E depois disso veio o turismo de aventura. Nós temos um rio chamado Rio do Peixe, que ele nasce numa cidade de Minas, que está aqui quase perto da gente. Ele atravessa um dos nossos caminhos turísticos. E lá começou toda essa parte da aventura. Então, atividades como rafting, como boia cross. Então, isso vem desde 1990. Bem, lá em meados de 2003, nós tivemos uma grande oportunidade que hoje nos tornou destino referência em acessibilidade. Existia uma ONG chamada Aventureiros Especiais, um jornalista praticante de aventura, tinha o sonho de tornar as atividades de aventura acessíveis para qualquer portador de deficiências, como também com a mobilidade reduzida. E nisso, na época, a ministra de Turismo era a Marta Suplicy, ela abraçou essa causa e escolheram um município para que pudesse se fazer esse experimento, né, de tornar as atividades de aventura acessíveis, porque nós não tínhamos equipamentos. Por exemplo, a gente precisava adaptar um rafting, não existia esse equipamento de adaptação no Brasil. Então, foi um trabalho em conjunto com os fornecedores, com os nossos empresários locais do setor turístico, e também de capacitar as pessoas que trabalhavam no turismo de aventura para receber esse público novo. Foram aí 2 anos de muito estudo, de muitas experiências, que rendeu cartilhas, que hoje elas estão disponíveis pelo Ministério do Turismo, que ensina como você fazer essa adaptação e também como você fazer toda essa capacitação. Depois de 2 anos, nós tivemos, a Prefeitura Municipal teve um convênio com o Ministério do Turismo. Eu tenho umas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui um pouquinho do nosso destino de aventura, né? E na época foi o desafio, que era tornar uma referência de destino para a prática de atividades de aventura, né? O que a gente foi feito aqui. Hoje, o que nós fazemos, que são essas atividades. E aí, em seguida, esse programa que veio, Socorro Acessível. Tornar Socorro uma referência de destino acessível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, depois desse convênio com o Ministério do Turismo, nos trouxe a oportunidade de adaptar os aparelhos turísticos públicos, né? Então, nós temos o nosso Mirante do Cristo, nós temos as nossas avenidas centrais adaptadas, nós temos o nosso Horto
municipal, inclusive um jardim sensorial, além dos banheiros, né, das vagas acessíveis. Então, a gente preparou o destino para... e aqui, na verdade, esse projeto vai ser instalado, são os painéis ápticos, né, onde os deficientes visuais conseguem, através da mão, saber o que está acontecendo ao redor dele, a paisagem que tem, qual que é aquele prédio que está na frente dele. E isso, na verdade, foi o que ajudou muito, né, o posicionamento de socorro no turismo, né? Então, assim, isso abriu muitas portas, não só para o município, mas como também toda a nossa região, nosso consórcio também começou a ser comprado, e socorro começou a ser reconhecida nacionalmente. Então, assim, socorro sempre foi muito linkada com essa parte da aventura. E aí o grande desafio, poxa vida, vamos lá, a gente está em plena pandemia, né, o ano de 2021, o que nós vamos fazer para trazer inovação, né, para poder movimentar todo o nosso destino depois que essa pandemia passar? O que nós pensamos no ano passado, logo no começo da gestão? Acompanhando números do nosso Ministério do Turismo, acompanhando as tendências, a gente viu que já antes mesmo da pandemia existia um grande número de pessoas querendo viajar com seus pets, né? Famílias, mesmo com filhos, ou casais sem filhos, tinham seus cachorros, seus gatos, e gostariam de estar viajando. E esse número foi mostrando que estava crescendo. E a gente viu uma grande oportunidade de mercado nisso. Falou, poxa vida, já que tem isso antes da pandemia, imagina após a pandemia, né, que muitas pessoas acabaram colocando, né, tendo esse novo convívio com os bichinhos, vamos preparar o nosso destino para ser um destino pet-friendly, né? E aí nós começamos isso no ano passado. Então, o que a gente quis trabalhar? Socorro se tornasse também um destino mais pet-friendly do Brasil. Então, a gente começou a estudar esse projeto, né? Fomos atrás de uma consultoria especializada nisso, que pudesse sensibilizar e fazer toda essa capacitação do nosso trade, porque você tem algumas adaptações que são necessárias, e não só fisicamente, né? A gente também envolve questões de vigilância sanitária, algumas questões também que precisa mexer nessa parte de leis, né? Então, vamos prepará-los, assim que tiver tido toda essa capacitação, vamos evidenciar esses pontos do trade, né, que são aptos para receber, então vamos criar um selo pet-friendly, né? E nós, do Poder Público, também vamos fazer uma ação dentro do nosso parque da cidade, vamos construir um parque pet, né? Um parcão, para que também seja mais um atrativo público para isso. Então, o ano passado, mesmo com todas as dificuldades de encontros físicos, a gente acabou fazendo toda essa parte de sensibilização, essa parte de capacitação, né? Muitas vezes online, né? E hoje nós temos aproximadamente quase 80 estabelecimentos, desde pousadas, hoje mesmo tem pousadas que são 100% pet. Você mesmo não tem o seu pet, mas se você quiser ficar nessa pousada, você sabe que é uma pousada que é pet, então ela é preparada para isso. Desde a questão de você pensar em arrumação, o que oferece fora externamente, então parquinho, piscina, produtos, a forma como é limpo, os produtos que são utilizados, né? Temos também restaurantes que têm as suas áreas pets, temos comércio, então você pode andar nos nossos centros de compras e eles são preparados, você encontra sempre as tigelinhas de água, os tacacas, preparamos todo esse destino para receber. E para nossa surpresa, claro, mas também esperando, eu tenho hoje pousadas que trabalham 100% pet, que elas têm uma fila de espera de 3 meses para conseguir o final de semana e 3 semanas para conseguir estadia durante a semana. Então, isso foi uma das grandes inovações que a gente, né, conseguiu aqui, que a gente também está vendo um grande resultado. Depois também, nós estávamos pleiteando nova certificação para o município. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma rede internacional que veio da Itália, que é esse símbolo aqui. E então, a Slow, né? Hoje nós temos 287 cidades no mundo dentro dessa rede. São cidades que top
podem ter até 50 mil habitantes e que, acima de tudo, eles proporcionam essa valorização da cultura local, do estilo de vida, da sustentabilidade, da ecologia, né, do município e de ações que o município fazem para estar sempre tornando tudo isso em evidência. Analisando tudo isso e vendo como é muito parecido com a filosofia em Socorro e acompanhando também como o turismo de experiência cresceu, vem crescendo cada vez mais, a gente começou a pensar nisso para Socorro, né? Então, poxa vida, você imagina, a partir do momento que a gente também tem uma certificação internacional, a gente tem uma exposição de mídia no exterior e no Brasil muito maior, reposicionando também o nosso município, né? A gente começa também a trabalhar com ações de incentivo à preservação da natureza e da história, isso é muito bacana. A gente também proporciona uma sociedade mais saudável e preparada para o futuro. A gente começa a estar dentro de uma plataforma e trabalhando com essa, vamos dizer, tecnologia do bem viver, onde você compartilha ações, né, de onde viver é bom, né? Vou falar aqui. A gente também atrai segmentos com maior renda em instrução, que hoje o turista que procura essas experiências, né, eles têm essa instrução maior, tem essa questão da renda também. E, lógico, que a possibilidade de intercâmbio nacional de turismo, de produtos de conhecimento, isso também é muito maior. Mas, além disso, também, a gente trabalha muito essa questão da cidadania, né? Você traz muito esse sentimento de pertencimento da população, porque você acaba trazendo turistas mais atentos e cuidadosos com a comunidade, com uma possibilidade da comunidade se envolver mais ainda. Aí a gente colocou aqui o fortalecimento da autoestima da comunidade também, né? E essa promoção do conceito da sustentabilidade. E aí, dentro dessa certificação, nós ficamos durante 6 meses, né? Porque você tem que atender 72 requisitos, desde questões de mobilidade urbana, de ações de saúde, de requisitos na área de educação, enfim, são 72 critérios dentro de 7 categorias, né, diferenciadas. Então, a gente trabalhou muito em cima disso, a gente teve uma consultoria para nos ajudar nisso, né? E aí, no final do ano, veio essa certificação. Mas aí, dentro das ações que a gente já estava fazendo para o município, como na questão também do Pet Friendly, nós também lançamos Socorro como um destino ecogastronômico. A ecogastronomia, ela vem dentro do conceito do Slow Food, né? O Slow Food está muito presente nessa certificação também. Nós temos a economia de Socorro, além do turismo, ela é muito forte na agricultura. Nós temos muitos produtores rurais. Para vocês terem uma ideia, os produtores de café hoje são 780 aqui no nosso município. E esse link com o turismo rural também é muito forte. A gente tem aqui um dos produtos que chama Caminhos da Roça, que são produtores, né, que têm as suas portas abertas para receberem o turista, e você pode desde visitar uma horta orgânica, acompanhar um laticínio, ver todo o processo, né, do queijo, do leite, do iogurte. Nós temos fazendas de café também que recepcionam e mostram toda a experiência do grão, né, do processo, até chegar realmente no produto final. E aí a gente quis trabalhar com a ecogastronomia. O que seria essa ecogastronomia? Por que esse nome é ecogastronomia? Porque a ideia era juntar, aproximar esse produtor rural juntamente também com os nossos estabelecimentos gastronômicos, onde eles pudessem evidenciar pratos típicos locais. Então, assim, eu vou preparar um peixe, poxa, nós temos a tilápia aqui no nosso município. Então, a gente tem a tilápia, ela vai com molho de tomate, aquele molho de tomate é produzido no município vindo de um produtor que produz o tomate, que produz o queijo. Então, a gente tentar fazer essa aproximação para que pudesse mostrar esse universo do turista e ele entrar nessa experiência. Poxa, eu estou comendo um prato onde aqui dentro aconteceu isso, aquilo. Então, a gente lançou o Destino Ecogastronômico e seguiu um roteiro, digamos, muito parecido com o do PET, né? Então, vamos sensibilizar, né, os nossos produtores, os nossos estabelecimentos gastronômicos, para nos preparar para poder oferecer tudo isso daqui, né?
Então, esse foi um grande desafio, tornar Socorro, está sendo ainda, né? Nós estamos trabalhando tudo isso. Então, tornar Socorro um destino ecogastronômico, valorizando a ruralidade, a gastronomia local, através de experiências diferentes e únicas, gerando assim mais sustentabilidade econômica à população e para o destino turístico. Então, aqui os conceitos do Slow Food, né? O horário de carga, o comércio justo, produtos sustentáveis, a arte da comida, apresentação visual, o bom, limpo e justo. Aí aqui, né, quais são os benefícios para os turistas? Valorização da produção local, experiência única de consumo sustentável e consciente, vivência da cultura e gastronomia local. Então, aqui é um pouquinho de o que acontece hoje em Socorro. Então, a gente tem a feira noturna, nós temos a feira dos produtores orgânicos, né? Aqui é um espaço de produtor rural, nós temos onde as pessoas também podem estar visitando. Pulou uma partezinha aqui de como é que foi a implantação. Acho que pulou. Então, assim, a implantação desse projeto seguiu, mais ou menos como eu disse, da questão do PET, quando a gente fez toda essa sensibilização. Aí nós também contratamos uma experiência, uma consultoria nesse segmento, que são pessoas geralmente envolvidas com o slow food nacional e internacional. Então, eles vieram para fazer a capacitação, tivemos encontros presenciais, encontros também virtuais, teve todo esse preparo, e agora nós estamos na fase dos selos, né, de fornecer esse selo para os estabelecimentos, e assim criarmos essa rota ecogastronômica, onde o turista vai poder vir aqui e conhecer esses estabelecimentos. Gente, eu não sei como é que eu estou de tempo, não sei se estou falando muito rápido. Você tem mais 2 minutos, exatamente. Eu quero mostrar também um outro projeto que já vem acontecendo em Socorro desde 2012, que é o Luzes de Natal. É um projeto que a gente trabalha muito a questão da sustentabilidade, né, inspirado em Gramado. Hoje a gente consegue fazer toda essa decoração de final de ano, usando mais de 1 milhão de garrafas PET. Então, as ruas centrais, as praças, a prefeitura, todas são decoradas. Aí, a partir do final de novembro, a gente faz o lançamento. Essas imagens aqui são desse último ano que a gente fez. E vai até o começo de janeiro. Também é uma grande atração para os turistas de todos os lugares, seja para passar o final de semana, para vir um dia, conhecer tudo isso. Nós também temos o turismo de compras, né? Porque antigamente também Socorro era muito conhecido pelo turismo por causa do tricô. Nós temos muitos produtores. Hoje eles partiram um pouco mais para a parte de malhas, né? Um pouquinho mais de tricô. E acho que é isso, gente. Então, Socorro hoje é a primeira cidade slow do Brasil. A gente está trabalhando bastante com essa questão de marketing. E acho que é isso. Espero que eu tenha conseguido passar tudo para vocês. Desculpem os problemas de tecnologia, mas a gente está com um probleminha nos nossos computadores. E fico à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais, para quem quiser conhecer, quem quiser vir. Semana passada tivemos o prazer de receber o prefeito de Viana, que veio conhecer aqui um pouquinho as nossas instalações, fez um pouquinho de turismo de aventura. E estou aqui. Obrigada a todos. Eu estou tentando agora abrir outra imagem para a gente poder ver o pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Paula. Nossa, super interessante a experiência e acho que vale a pena destacar como que vocês trabalham com desafios claros, né? Assim, essa ideia de que qual é o nosso desafio e como que a gente persegue esse desafio. Acho que tem um jeito de trabalhar aí que transparece na sua apresentação super interessante para todo mundo. E vou passar, então, agora para a apresentação do Tiago Fabião, que é técnico dos baldios da freguesia de Cortes do Meio, na região de Serra da Estrela, em Portugal. Tiago. Boa tarde a todos. Alguns já conheço, outros não. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre as nossas práticas aqui de turismo de ambiente, turismo florestal, na zona da Serra da Estrela. Para contextualizar um pouco, aqui a freguesia de Cortes do Meio, em 2017, foi afetada por um grande incêndio florestal, o que nos levou aqui a repensar a forma como ordenávamos a nossa floresta e que medidas podíamos tomar para a tornar mais resiliente face aos incêndios florestais e, ao mesmo tempo, para que de uma forma sustentável se tornasse atrativa às pessoas e aumentasse, portanto, aqui o fluxo de pessoas numa região do interior do país,
com pouca população, que a freguesia de Cortes do Meio tem cerca de 800 pessoas e tem uma área de aproximadamente 4.000 hectares, ou seja, é uma área muito grande para as pessoas que habitam aqui no nosso território. E então enfrentamos muitos desafios, principalmente relacionados com os incêndios florestais e com a gestão da nossa floresta. Vou aqui compartilhar a tela para falarmos então um pouco sobre o turismo. Deixem-me. Conseguem ver a apresentação? Sim, estamos vendo, Thiago. Está no ecrã inteiro? Tá sim. A gente só está vendo a próxima animação, mas tá bom, tá tranquilo de ver. Não sei como é que eu consigo agora mostrar isto tudo. Mas tá bom de ver, não estou tendo nenhuma dificuldade, não sei se precisa aumentar, não. Só se consegue ver um diapositivo ou vê-se mais do que um? Não, se vê um. Só se vê um? Pronto, ok. Portanto, nós vamos falar aqui um pouco sobre o fomento de turismo em áreas de baldio. Para quem não sabe, os baldios são áreas de gestão comunitária, de onde fazem parte os compartes que são pessoas residentes na freguesia de Cortes do Meio ou pessoas que têm cá propriedades e podem pedir também o estatuto de comparte por causa das dinâmicas que têm com os territórios. A gestão destas áreas é feita através de assembleias, onde as pessoas têm o poder participativo de poder aprovar ou recusar as nossas propostas sobre esta gestão, e os lucros que vêm da exploração aqui dos baldios são investidos na melhoria das condições da população, o que se traduz em aumentar e garantir postos de trabalho, melhorias no património, nos equipamentos públicos, investir em novos equipamentos, dinamizar a questão turística, entre outros aspectos. Bem, vou falar neste conceito que hoje em dia é uma marca, que é Cortes do Meio como capital das piscinas naturais. Cortes do Meio é um território de montanha e tem uma ribeira corre bastante água durante todo o ano, e então tem os poços. Como vimos também em Goiás, no Rio Vermelho, também tem os poços e que com muitas potencialidades para o turismo. E dessa já existência surgiu a ideia de criar o conceito de piscinas naturais, porque no fundo é o que são esses poços, e então iniciou-se um processo de criação da marca que ficou oficializado a 21 de novembro de 2019, e daí começámos a marcar e a sinalizar estas piscinas naturais. Como podem ver nestas imagens, utilizamos estas placas de madeira, a divulgação nas redes sociais com as coordenadas, e depois temos um mapa destas piscinas naturais que é disponibilizado online para consulta e que pode também ser descarregado para qualquer smartphone através de um formato KPMZ, para que as pessoas possam andar no território e conhecer estes lugares de uma forma fácil, já que alguns deles não têm um acesso assim tão fácil, dadas as condições do território. Vou mostrar aqui um pequeno vídeo que tem 1 minuto de algumas das nossas piscinas naturais para ficarem com uma ideia mais geral. We've all got demons, but I got a feeling yours and mine might get along. Oh, see we're in the darkness, I can see where your heart is, cause your love left the light on. If we put together all our broken pieces, make them fit until all that we see is what we are, because all that I need is you. Yeah, you're the miracle I've been wishing I would collide into. For all of my life, been saving all of my time for you. So you could
time for me to. Já deixou aqui uma pequena ideia de algumas delas, porque são várias. Depois surge aqui a questão de como é que faremos esta manutenção deste espaço e a monitorização. Nós conseguimos aqui estabelecer uma parceria com as equipas de sapadores florestais que nos ajudam a manter estes espaços, quer ao nível da gestão da vegetação arbustiva, da colocação da sinalização, entre outros, na questão de verificar se existem lixos. Por acaso, essa era uma das nossas grandes preocupações, a questão dos lixos, mas é interessante que as pessoas que procuram estes lugares, na maior parte dos casos, gostam de preservar estes locais, por isso é que vêm até cá e por isso é que procuram estes lugares, muitos deles de difícil acesso, e então não temos tido assim tantos problemas com a gestão dos resíduos e as pessoas têm respeitado o meio ambiente e esta tipologia de turismo. Surge depois a Rota das Pontes, que foi uma necessidade de criar um percurso circular que desse também acesso à grande parte destas piscinas naturais. Um percurso sinalizado em que se valorizasse o nosso património, as diversas pontes, as anhas, lagares e as piscinas naturais. E então é um percurso com cerca de 9 km, um percurso lento, onde as pessoas podem desfrutar da paisagem, dar uma caminhada e ao mesmo tempo conhecer alguns dos poços e usufruir deles durante o verão. Eu depois posso colocar estes links, os links onde está toda esta informação, e depois coloco aí nos comentários. Isto é alguma das fotos dos trilhos. Muitos destes caminhos eram utilizados pelos pastores antigamente para passar com o gado, caminhos ancestrais onde se levava o feno para os rebanhos, o leite, e então nós também procuramos reestruturar e revitalizar muito desses troços históricos e dar-lhes então uma nova vida através daqui da questão do turismo. Estas áreas encontram-se inseridas no Parque Natural da Serra da Estrela, são áreas protegidas, e no Global Geoparque da Unesco, que foi criado agora, foi aprovado agora há relativamente pouco tempo. Portanto, são áreas que, a nível de conservação, têm um património muito importante, e é por isso que estas práticas sustentáveis se adequam ainda mais ao território e proporcionam às pessoas experiências muito agradáveis. Coloquei aqui uma imagem de fundo da freguesia, no vale, até tem um pouco de neve aqui no inverno, e ao lado pus um animal muito característico, só existe aqui na Península Ibérica, que é um anfíbio e que representa bem o estado favorável da conservação destes habitats, porque caso contrário ele não poderia existir. É uma salamandra. Portanto, os nossos objetivos aqui com a criação da Rota das Pontes foi disponibilizar uma experiência de turismo de natureza, dando enfoque à nossa ribeira, facilitar o acesso turístico responsável às piscinas naturais e procurar um recurso estrutural para o desenvolvimento da atividade turística da freguesia, ao mesmo tempo que reforçávamos a marca criada em 2019 da capital das piscinas naturais. Assim despertamos o interesse patrimonial e paisagístico, estimulam-se hábitos de vida saudável e damos a conhecer outros pontos da freguesia. A intervenção teve em vista a preservação e conservação destes elementos e recuperou-se então esses caminhos que vos falava, ancestrais, com um elevado interesse histórico. Foram ainda criados conteúdos digitais, a rota também está disponível para ser descarregada para um smartphone e as pessoas, para além de terem a sinalização do terreno, têm também esse acesso facilitado, e todos esses recursos estão disponibilizados nas redes sociais da Freguesia de Cortes do Meio. Eu depois também vou deixar aqui o link para vocês poderem consultar. Este é uma das piscinas naturais mais visitada, que se chama Poço do Funil, porque as rochas formam, aqui tem a forma idêntica a um funil, então é muito visitado por esta beleza e por esta particularidade. Identificámos ainda os fatores de risco, que estariam ligados com a conservação dos equipamentos, vandalismo, intempéries e a exposição destes materiais às grandes amplitudes térmicas da Serra da Estrela, que se pautam por invernos
muito frios, com possível ocorrência de neve, e verões muito quentes e secos. E então as nossas equipas de sapadores trabalham no sentido de ir substituindo estes materiais e de monitorizar todo o percurso e se as piscinas naturais se mantêm bem preservadas ou não. De seguida surgiu a ideia aqui da nossa equipa de criar uma nova rota, que é a Rota da Broa, e aqui valorizamos quer a questão do património, quer a questão de um produto local. E criou-se também a marca Broa das Cortes, que é um produto que é fabricado através do milho, que é moído nestes moinhos para fabricar a farinha, e depois produz um pão a partir de milho, que é a nossa broa de milho, a Broa das Cortes. Foram definidas 3 infraestruturas para intervenção. Em primeiro lugar, um moinho de água que estava junto à ribeira, que estava em ruínas e foi recuperado. O forno comunitário que estava a trabalhar, mas precisava de algumas modernizações e de alguma recuperação, e que também ele foi requalificado. E depois criar então a famosa Rota da Broa, que liga estes 2 patrimónios, ou seja, a pessoa pode ter a experiência de ir visitar o moinho, ver como é que aquela farinha é moída e depois levar a farinha até ao forno e ver como é que é fabricado o pão e depois acabar por levar esse produto para casa e provar essa iguaria que é fabricada aqui na freguesia. Aqui esta imagem que estão a ver é um mural que a Junta Freguesia promoveu em homenagem a estes 2 senhores que já há mais de 50 anos que fabricam no forno comunitário a Broa das Cortes. E então fez esta pequena e muito justa homenagem e ainda hoje continuam lá a fazer a Broa das Cortes e espero que a comitiva técnica que venha até aqui à Serra da Estrela tenha essa possibilidade de conhecer estes senhores, falar um pouco com eles sobre este produto e depois de levar o produto para casa e de poder provar esta iguaria aqui de Cortes do Meio. Este foi como ficou o moinho depois da reestruturação. Temos aqui outra imagem do interior, onde está a pedra, que tem um sistema por baixo que é movido através da água, e depois a água faz girar esta pedra, que moe o milho que cai aqui desta infraestrutura de madeira e depois produz a farinha para fabricar a Broa das Cortes. Esta rota foi também sinalizada, elaborou-se um material documental e promocional, e a Broa das Cortes tem um site que eu depois vou partilhar o link também convosco. E no forno comunitário foi ainda implementado um pequeno museu alusivo aqui à temática da farinha e da broa. Foi também feito um documentário, mas esse documentário tem cerca de 20 minutos e eu achei extenso, dado o tempo que tinha aqui para a apresentação de mostrar, mas poderei também deixar nos comentários se quiserem depois ver como é feita esta broa, todo o ciclo, desde a produção do milho até depois ao fabrico do produto, que é esta imagem que nós estamos a ver aqui, é a Broa das Cortes. Deixo aqui uma foto destes 2 senhores que já trabalham no fabrico da broa há muitos anos. Este aqui era o forno antes de terem sido feitas as intervenções, e são eles a fabricar aqui o pão. E ainda deixar algumas, eu falei destas 3 atividades importantes que desenvolvemos, mas também temos desenvolvido outras e temos algumas ideias de futuro, e deixei aqui também outras atividades que desenvolvemos, como a questão da educação ambiental, onde fazemos ações de plantação com as crianças das escolas e tentamos aqui fomentar a questão da sustentabilidade e da preservação das nossas espécies de árvores características aqui da Serra da Estrela, e envolvemos-los também no que é o planeamento da nossa área para a tornar mais resistente e resiliente aos incêndios florestais. Também temos protocolos com associações ambientais e com escolas, já com alunos mais velhos, onde por vezes já realizamos atividades mais ligadas à investigação, com recolha de sementes, com percursos temáticos, onde abordamos estas várias espécies e interpretamos a questão da paisagem. Agora, em conjunto com a Federação de Esportes de Inverno, começámos a implementar também o canyoning na Ribeira das Cortes, o que permite que as pessoas visitem em segurança locais que têm características únicas, mas que têm muito difícil acesso, e então, através destas técnicas e de equipamento adequado,
vão poder aceder e desfrutar destes locais. Começou agora há pouco tempo, também depois vou deixar o link para poderem consultar, e tem tido bastante procura. E para o futuro, vamos continuar a fazer a manutenção e monitorização de tudo o que já está implementado e procurar promover e valorizar outros produtos locais, como é o caso da pastorícia, junto dos nossos pastores, tentar produzir aqui o queijo da nossa cabra serrana, que é uma variedade da cabra, um ecótipo da cabra serrana que só existe aqui na Serra da Estrela, e temos dado bastante apoio aos nossos pastores para manter essas práticas, e pretendemos no futuro também dinamizar este produto regional. É mais um desafio que estamos dispostos a abraçar e a trabalhar nele, para que o nosso território se torne, portanto, cada vez mais atrativo, promova a fixação de pessoas, que esteja mais resiliente aos incêndios, e este caminho só se consegue aqui com a interligação das várias associações, da junta de freguesia, dos baldios e de todos os atores que de alguma forma intervêm neste território. E acho que o caminho certo será esse, será envolver as pessoas, envolver as comunidades e trabalharmos aqui em conjunto de uma forma coordenada e direcionada, para que se consiga obter depois mais-valias para a freguesia, como estas que vos mostrei, que têm estado a ter uma boa taxa de sucesso. Obrigado a todos. Se tiverem dúvidas, estejam à vontade. Obrigada, Tiago. Acho que você podia só explicar para a audiência brasileira o que são os sapadores, que eu acho que é uma palavra que não é muito familiar. Os sapadores florestais são equipas compostas por 5 elementos que trabalham todo o ano na floresta e fazem todo o tipo de ações, desde a questão da limpeza de matos, da questão das plantações, da questão do corte de árvores, tudo o que seja relacionado com gestão de floresta e alguma agricultura. É nisso que trabalham todo o ano, e que depois dão-nos aqui algum apoio também na gestão deste percurso e do nosso património. Ótimo. E também ajudam no combate aos incêndios e na prevenção dos incêndios florestais. Aliás, estas semanas temos estado a viver um período complicado na Serra da Estrela, não aqui em Cortes do Meio, mas noutras áreas, por causa do grande incêndio, e os nossos sapadores têm estado lá todos os dias e estão lá hoje ainda a controlar. O incêndio foi controlado, mas eles estão lá a controlar possíveis reacendimentos, e esperemos que este ano as Cortes do Meio fique a salvo. E ainda há muito trabalho a fazer para que se diminua esse risco, e o que se passou este ano aqui foi a explicação disso mesmo, que ainda temos muito a fazer para controlar estas catástrofes no verão. Portugal está aí enfrentando o problema das queimadas nesse verão quente, né? Isso junta aí todos os assuntos das nossas preocupações, desde o pessoal que está aí preocupado com a questão do clima, até todo mundo que lida com a vida no cotidiano dos municípios e que tem que lidar com isso. Queria agradecer o Tiago, comentar como que a questão do envolvimento da comunidade aparece nos dois, né, nas duas falas, né, como que as pessoas precisam ser incorporadas, mobilizadas. Acho que tem essa característica aí da experiência do Baldio de reunir tanto a recuperação do patrimônio histórico, do patrimônio construído, das práticas com a tecnologia, que também eu acho que é uma contribuição interessante dessa experiência. Mas vou abrir então agora para os comentários e para as questões, e quem quiser se inscrever e fazer perguntas, está disponível aí o tempo para isso. Onde fica essa Serra da Estrela? No norte. Na área central, no norte de Portugal. É bem no centro de Portugal. É aqui na Serra da Estrela que está o ponto mais alto de Portugal continental. Eu posso aqui deixar um mapa para vocês também. Já vou colocar aqui nos comentários. Pode ligar. Eu queria acesso à tua apresentação, Thiago. Está sem áudio. Eu posso enviar depois por e-mail. Obrigada. A gente compartilha aí com todo mundo, e eu queria, enquanto as pessoas tomam coragem para fazer perguntas, queria começar então perguntando ao Osni. Osni, você falou um pouco da questão do selo de origem, né? Queria te perguntar como que é a construção dessa ideia do selo de origem no Brasil, e como que isso se articula, se ele tem facilidades em relação ao selo
artesanal, se o processo é outro, se ele incorpora a questão artesanal. E também, se eu quiser conversar um pouco sobre como que isso se relaciona com esses outros selos aí, que em outros países são também bastante conhecidos. Aqui o selo de propriedade intelectual, ele está vinculado à propriedade intelectual, o selo de origem. Então, aqui no Brasil, ele está dentro do INPI. É um processo relativamente complexo, porque você vai ter que comprovar essa característica única, né? Tem uns termos técnicos que eu não sou especialista, mas essa característica única, né? Então, falou aí do café, né? O pessoal do Socorro falou do café. Então, o que o café, seja da variedade Conelon ou outra variedade que seja, porque o café dessa região tem essa característica única, né? Seja com a questão do aroma, a quantidade de cafeína, né? Qual essas variações que esse produto vai desenvolver naquela região, né? A gente tem, por exemplo, o queijo, né? Que lá naquela região que é mais úmida, que é mais fria, esse processo de maturação, as bactérias, os fungos desse processo de maturação tem um desenvolvimento diferenciado, né? Então, esse processo de você fazer essas análises químicas, físicas dos produtos é um tanto quanto complexo, né? Tanto que aqui no Brasil, a maioria dos casos, né, são ações que têm algum apoio fora, né? Um apoio institucional. Por exemplo, o Sebrae aqui no Brasil tem uma ação bastante forte em alguns estados, nesse processo de apoio. A CNA tem tentado trabalhar alguma coisa nesse sentido, mas não é tão forte igual o Sebrae, porque o Sebrae ele faz todo o processo de estudos, de viabilidade, contrata consultor, e auxilia bastante nesse processo de obtenção dos selos de origem que são vinculados à propriedade intelectual, né? Aqui no Brasil tem o selo de indicação geográfica, o selo de origem, eles estão dentro do mesmo arcabouço, né? Mas não tem nenhuma vinculação ao selo artesanal, porque o selo artesanal ele está vinculado ao Ministério da Agricultura, né? É uma legislação específica que diz somente que aquele produto ele é produzido de forma artesanal, que ele não é adicionado de produtos químicos, que ele é um produto que tem uma originalidade no processo de fabricação, né? Então é um tanto quanto mais simples, né? É só você comprovar que aquele produto não é industrializado. Basicamente, assim, a grosso modo seria isso. Então o processo é bem mais simples de comprovação desse processo de diferenciação do produto. Eu tenho uma complementação aqui, quando a gente transforma esse tipo de produção, e aí já voltando para a pauta do turismo. Com relação, aqui aliás, no mundo existe o reconhecimento desses processos de produção e reconhecimento pela Unesco através do patrimônio, né? Que são os patrimônios materiais e imateriais. Então, nós temos diversas produções, produtos reconhecidos pelo feitio, que aí usam eles devem usar essa mesma linha de legislação Brasil e também alguma questão aplicada no mundo. Mas o legal disso tudo é que no Ministério do Desenvolvimento Regional, recentemente nós estivemos lá, Mário Nascimento e eu, para fazer uma reunião a partir das rotas de integração nacional. Essas rotas de integração nacional, elas são construídas pelo Ministério do Desenvolvimento a partir da produção de produtos. Tem rota do queijo, rota do vinho, rota do açaí. Então, como esses produtos, onde eles estão, essa produção é ideal, é sustentável, divididos em todo o Brasil. Se não me engano, são 13 rotas de integração nacional. A nossa pauta de trabalho institucional lá é juntar essas rotas de integração nacional a partir dos produtos que são produzidos em diversas regiões do Brasil, de uma forma com extrema qualidade, de forma sustentável, a rotas turísticas. É esse o nosso trabalho institucional que estamos fazendo. Então, isso é muito interessante, porque a partir desses produtos estabelecer um roteiro turístico e aí, de repente, um termo de parceria entre uma instituição e o governo federal, a instituição enquanto CNM. A gente está começando a construir essa pauta a partir das rotas de integração nacional. Depois eu posso compartilhar com vocês quais são as rotas de integração nacional. São diversos produtos, se não me engano, são 13 ou 14 rotas de integração. Rota açaí, queijo, rota do vinho, da cachaça, enfim, de diversos produtos são produzidos aí no Brasil todo.
Ótimo, obrigado. Questões, dúvidas, aprofundamentos, né? Temos que os nossos apresentadores aí podem compartilhar com um pouco mais de profundidade. Bom, enquanto o pessoal se anima, eu queria perguntar tanto para Socorro como para o Baldio, das Cortes do Meio, o que é que foi mais desafiador nesses processos? Porque às vezes a gente compartilha os resultados, mas acho que é bom compartilhar também assim, o que é que vocês precisaram fazer, vocês precisaram mudar de rumo, quais foram os principais desafios aí na construção dessas agendas. E, em seguida, tem um pessoal aqui do Espírito Santo, dizendo que lá no Espírito Santo também tem alguns produtos de denominação, né, de origem, o café robusta, carne de sol. Depois, se Klinger quiser compartilhar rapidamente também a sua experiência nessa agenda, seria uma boa hora. Posso falar? Gente, acho que o grande desafio sempre é envolver as pessoas, né? Você conseguir fazer esse link, né? Essa rede é sempre um grande desafio. Aqui nós temos o Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR, que ele é atuante, né? E a gente tem um ótimo diálogo. Nós temos uma associação de empresas de turismo, né? Que também sempre trabalha em conjunto com a gente. E aí, toda essa dinâmica, todo esse movimento de você trazer uma ideia inovadora, por mais que você comprove por A mais B, que é tendência, que as pesquisas mostram isso, é difícil, né, o convencimento. A gente nunca espera grupos muito grandes, mas se você começa a envolver lá 10, 15 pessoas, isso já começa a criar todo o movimento. E foi isso que aconteceu realmente. Você vê um número de uma sensibilização, aí começa na aula da capacitação um grupo menor, mas aí vai aumentando, e aí você consegue. Queríamos envolver mais pessoas, mas a gente pôde ver esse aumento, por exemplo, do PET, né? Ele foi um dos primeiros projetos do ano passado. Depois de alguns meses, foram outras pessoas querendo, estavam vendo que ela teve um resultado, né? Enquanto você não prova que economicamente é viável, né? Existe sempre alguma resistência. Mas eu vejo isso. E aí, depois que você começa a envolver, que o projeto começa a andar. Mas a inovação, a mudança, a gente sabe que é assim mesmo, né? Acontece. Olha, mobilizar e sensibilizar são as coisas mais difíceis que eu acho na nossa pauta. Depois de 18 anos no Ministério do Turismo, em Embratur, 8 anos CNM, 8 anos atendendo... Eu não posso nem dizer a quantidade de tempo que eu corro a descobrir minha idade. Então, mobilizar e sensibilizar são as questões mais difíceis para a nossa pauta. Por quê? Conhecimento nós temos, assim, tem várias experiências no Brasil exitosas, nós temos pessoas que podem nos ajudar, profissionais qualificados, mas você sensibilizar o seu gestor para puxar para essa pauta é uma das questões mais difíceis. E também fazer que a população desses municípios comprem essa pauta, né? Muitas populações aqui no Brasil, elas se sentem incomodadas, especialmente as pequenas populações de municípios com característica rural, com o turismo. Eles não querem o turismo acontecendo, né? Então, assim, por quê? Porque incomoda, porque fica cheio de gente na cidade, que o produto lá fica mais caro, porque as pessoas não conseguem ter acesso aos lugares que tinham anteriormente, e a gente entende isso muito bem. É por isso que é tão importante se trabalhar de uma forma sustentável, especialmente nesses pequenos locais, trabalhar muito bem a capacidade de carga, sabe? Eu acho que são grandes desafios aqui no Brasil, principalmente nessa pauta de turismo rural, que a gente tem que colocar. E outro desafio maior é entender qual é o verdadeiro papel do município na construção do turismo rural, do segmento rural, enquanto colocado lá, seja em qualquer segmento. Porque o município, ele às vezes confunde muito o seu papel. O município não entende o que é que ele deve fazer, até onde ele deve ir, né? Então, é importante repensar essas estratégias para que nem prejudique o gestor, como quem assina as pautas, né? E depois, futuramente, 20 anos aqui no Brasil se responde, e também se consiga desenvolver corretamente.
Ô, Marta, principalmente quando a gente volta depois de um seminário nacional, igual a CNN montou lá em Parauapebas, você volta com tanta informação tão acelerada, você quer fazer tudo acontecer, aí você tem que murchar, vamos devagarzinho. A gente tivemos agora um em Diamantina, agora recentemente, que foi sensacional, mas eles estão gravados no YouTube, é importante que vocês olhem e vejam as diversas dinâmicas que a gente colocou lá, porque aí isso pode nortear, de repente, uma ação nossa na região de cada um. De repente, a gente junta 20 municípios, 30 municípios e vamos aí e a gente conversa com o povo, constrói pauta, porque eu acho que é muito importante. Já que Mônica, Osni e eu, a gente está aqui em Brasília, a gente tem acesso às informações do governo federal mais rapidamente, então a gente constrói melhor. Então, eu acho que é mesmo essa associação entre municípios, como você falou. Tiago quer falar? Temos aqui uma inscrição da Maristela. Sim, posso falar. Aqui no nosso caso, a questão dos desafios passa por essa questão também de fazer interligação com as pessoas e passa pela questão da burocracia que está associada a todo este processo, né? Nós temos de avaliar qual é a legislação, temos de pedir pareceres a várias entidades que integram aqui o território, como é uma área protegida, temos aqui maiores restrições e então acaba por ser um processo que não se consegue construir de um dia para o outro, acaba por ser uma coisa gradual e que demora algum tempo até ser implementada porque tem de passar todas estas barreiras que dizem respeito à proteção destas áreas e aos condicionalismos legais que depois nós temos aqui para enfrentar. Mas isto tudo parte das pessoas e da equipa que temos e no nosso caso temos uma equipa dinâmica e que trabalha muito para tentar ultrapassar essas barreiras legais e temos conseguido ter algumas ações com mais êxito, outras que ou ainda não conseguimos implementar ou estamos a ter mais dificuldade, mas continuamos a trabalhar para que se consiga chegar cada vez mais longe. E é por aí, porque as pessoas até aceitam, as pessoas gostam de... Aqui quem vive nestes locais, como são locais do interior do país e que são algo remotos, até gostam que nos visitem e lidam bem com os turistas, muitas das vezes ensinam os turistas a ir aos locais, né? É lógico que há um bocadinho de tudo, há quem gosta e quem não gosta, mas eu acredito que a maior parte das pessoas gosta que nos visitem e gosta que continuemos a promover este tipo de iniciativas. Olha, finalmente as pessoas se animaram, então temos aqui a Maristela e depois o Pedro. Eu só queria complementar o Tiago, né? O que eu acho que aqui no Brasil, viu, Tiago, a gente já conseguiu avançar com relação a algumas questões de legislação. E eu não estou falando de governo, de partidos, não. É que é um trabalho que a gente vem fazendo já há 20 anos. E conseguimos avançar sensivelmente quando a gente tem alguns momentos de concessão. Agora, no Brasil, existem, se não me engano, são 8 concessões de 8 parques nacionais, mas não do parque, dos serviços turísticos nesse parque, sabe? Então, isso é bacana, porque a gente consegue aí ter uma oferta turística constituída e preservar aquele ambiente. Então, a gente já conseguiu avançar sensivelmente nessa pauta, mas você tem razão, é preciso avançar mais rapidamente. A burocracia, ela emperra e tira a agilidade, porque os mandatos no Brasil são 4 anos, os gestores municipais. Né? Então, a gente precisa não deixar isso passar dos mandatos, porque senão, de repente, o próximo... Eu comentava aqui com o meu colega Osni que o grande problema do turismo é a falta de perenidade das políticas públicas, que a gente tem uma gestão, e também que depende muito de nós gestores. Tem um gestor competente que avança naquela gestão municipal de 4 anos, então o município decola. O gestor não está mais lá, parece que nada foi feito. E as coisas não avançam, entendeu? Então, é complicado isso. Aqui no Brasil, a gente identifica muito isso. Está aqui nesta sessão também o presidente aqui dos Baldios das Cortes e da Junta de Freguesia, o Jorge, e nesta questão dos desafios, também era interessante ele dar aqui a perspectiva dele. Não sei se ele não está a ouvir, Jorge, está-nos a ouvir? Ótimo, Jorge, bem-vindo. Pode se apresentar Olá. aqui e conversar conosco. Olá a todos. Eu estava a ouvir aqui o Tiago com muita atenção, aliás, ele fez uma apresentação muito boa, elencou os principais
desafios e os principais problemas que nós temos, de facto, na nossa comunidade. Agora eu estava a ouvi-la com muita atenção e, de facto, esta questão da limitação de mandatos e dos 4 anos, para quem gera estes territórios, acaba por ser muito complicado. Se, por um lado, é interessante, quando entra gente nova e ter uma perspectiva nova sobre as coisas, aliás, foi também isto que nos aconteceu quando chegámos, quer à Junta de Freguesia, quer ao Valdio, trouxemos uma visão diferente e diferenciadora daquilo que existia, mas temos um tempo muito curto para conseguir implementar as nossas ideias e para que não aconteça de facto aquilo que estava a dizer, que é o trabalho que nós desenvolvemos ao longo dos 4 anos se possa perder num ápice. Muitas vezes muda-se as pessoas, e muda-se a pessoa e acaba por se mudar também a política e a visão das coisas. Portanto, este tempo é de facto muito curto para nós conseguirmos implementar e, acima de tudo, cimentar aquilo que são as nossas ideias e aquilo que nós pretendemos. E nesta vertente do turismo, como o Tiago muito bem disse, foi onde nós encontramos a verdadeira oportunidade de, não digo de crescimento, mas pelo menos que não se perca a população. É um dos grandes fatores que nós temos contra nós, especialmente no interior de Portugal, é a desertificação, é a perca de pessoas, e de facto o desenvolvimento só se faz com pessoas. E se nós temos no litoral do país, junto às praias, junto aos principais centros, o maior aglomerado de pessoas, nós estamos a perder todos os anos pessoas, porque de facto faltam aqui outro tipo de infraestruturas e outro tipo de recursos. Portanto, aquilo que nos sobra, no nosso entendimento, tem a ver com a área do turismo, e é nesta área que nós estamos a apostar tudo para que de facto possamos ter gente durante todo o ano, e alguns destas ideias que nós fomos implementando são transversais a todo o ano, não só agora com a questão das piscinas naturais, mas com a implementação das rotas e outras cadeias de valor, mas é sobretudo com a perca de pessoas que nós temos que lidar. E, de facto, este é o grande desafio que nós temos e de facto, como estava a dizer, temos que o implementar num curto espaço de tempo, para que todo o trabalho que estamos a desenvolver ao longo do mandato não se perca com a vinda de novos gestores e de novas pessoas. Obrigado, Jorge, muito bem-vindo. Tomara que você possa acompanhar aí outros debates nesse tema também que vão vir pela frente. Eu vou passar então a palavra para a Maristela. Bom dia a todos, a todas. Quero primeiramente parabenizar por esse momento. Hoje eu estou diretora de turismo no município de Cascavel. Nós estamos no Paraná, no oeste do Paraná, e a gente agradece demais momentos como esse. Estamos num segundo mandato do nosso prefeito Paranhos, uma liderança pujante que nos pede essa missão de implementar a área do turismo. Ele tem uma visão incrível. E aí, a minha contribuição é justamente para dizer, primeiro, agradecer por vocês colocarem, gravando, porque nós disparamos tanto no nosso grupo do Conselho Municipal do Turismo, como no Conselho de Desenvolvimento Rural de Cascavel, onde nós temos participação, cadeira, e nem todos conseguem, nesse momento, estar conosco, mas, com certeza, no trabalho de formação continuada que tanto o Departamento de Turismo tem proporcionado, que é uma missão que a nossa secretária também está participando aqui neste momento, a Ivonete nos pede, para que a gente possa rever, ouvir e somar a um momento que Cascavel passa, que é rever seus planos de governo, suas metas, seu planejamento estratégico, e onde o nosso prefeito prioriza tanto o turismo urbano como o turismo de natureza, porque nós somos um corredor, para quem não conhece, de passagem de Curitiba a Foz do Iguaçu, onde está, né, a beleza da Cataratas, mas nós temos que trazer as potencialidades do nosso turismo de Cascavel, e que existe. Aqui temos a ADETUR, que é membro também do Conselho, onde é a agência de turismo sem fins lucrativos, que fomenta demais, que está organizando esse conselho que é muito ativo, né? Então, eu queria trazer para vocês o quanto nos alegra e nos acrescenta como entusiasmo as experiências, e dizer que sim, tudo que foi falado aí, é importante a gente se unir, a gente conhecer essas experiências exitosas,
trazer essa junção de informações e de práticas e fazer com que esse momento que a gente passa a nível federal, de eleições e governos, isso que a gente sente enquanto municípios, que não se perca mais, que não importa quem esteja na gestão, que haja políticas públicas, que as coisas continuem. A gente tem uma vivência em Cascavel de coisas fantásticas já que ocorreram, às vezes no mesmo mandato, e que por troca de pessoas, às vezes se perde. Isso não pode mais acontecer. E as burocracias do país, elas se avançam se a gente também, no momento agora de eleição, não importa, não estou falando de sigla partidária, estou falando de política pública, a gente faça com que quem está se colocando para implantar políticas de governo, possam olhar o turismo como prioridade. Sentir que, pós uma pandemia mundial, o turismo é uma verdadeira fonte de recurso e ela precisa ter implementações orçamentárias em todas as instâncias, municipais, estadual e federal. Então, essa era a contribuição e dizer o quanto eu agradeço que o governo municipal de Cascavel está nesse programa Inova Juntos, parabenizar vocês e dizer que Cascavel está priorizando, tem muito por caminhar, mas isso agrega muito. Obrigada, Maristela, pelo retorno aí do assunto. Vamos garantir que a gente mande sim para vocês o link assim que estiver disponível. Acho que o Pedro era outra pessoa que estava querendo falar. Oi, deixa eu falar rapidamente, por favor. Boa tarde, estão a ouvir? Pedir para o Júlio só tirar o áudio, que eu acho que é o áudio dele que está entrando aqui. É o nosso áudio. Eu queria rapidamente falar com a Maristela. Maristela, a importância da Confederação Nacional de Municípios nesse processo e a importância do nosso monitoramento dessas ações e necessidades de integração e de perenidade de políticas públicas. No evento de Parauapebas, o pessoal de Socorro estava lá, foi proposto pelo prefeito Fernando Sérgio Lira a criação de uma Câmara Temática de Turismo na Confederação Nacional de Municípios, que congregasse todos os secretários municipais de turismo, porque nessa Câmara Temática a gente vai guardar os históricos dos processos, entendeu? Processos nacionais, regionais, enfim. Então, já existe essa proposição, é uma pauta, é uma proposição que saiu de um evento, está na Carta de Parauapebas, e que a gente está aqui no momento de aprovação junto à diretoria da CNM. Certamente, a gente, quando for lançar essa Câmara, nós vamos chamar todos os secretários de turismo aqui na Confederação, para que venham à CNM e a gente comece a construir esse novo olhar da gestão pública municipal do turismo para o turismo. Então, existe já essa proposição e aí a gente já está avançando nela. Pedro? Sim. Boa tarde a todos. Estão a ouvir? Sim. Tá Sim? Uhum. Sim. Pronto, eu peço desculpa porque eu não assisti desde o início, eu assisti só ao final da parte da apresentação do Tiago, mas gostaria, não sei se foi debatido, mas gostaria de trazer aqui um pequeno contributo para o debate também. Uma vez que os temas eram sobretudo agroturismo, turismo rural e turismo ambiental. Falar da preocupação que devemos ter na questão de equilibrar a questão do desenvolvimento e da preservação. Nós, quando falamos em turismo, nós estamos a querer incorporar uma atividade económica num sítio onde normalmente ela não existe, e a questão é que riqueza ela vai incorporar, ou se o sítio que vai receber essa atividade está preparada para incorporar essa riqueza e distribuir essa riqueza pelas pessoas que habitam nesse território. Digo isto sobretudo porque em Portugal, e é uma coisa que pode também acontecer no Brasil, não sei se acontece, não, mas poderá acontecer ou virá a acontecer,
Muitas das vezes nós associamos as zonas rurais, isto é, as zonas rurais são vistas como um sítio onde os urbanos vão passear durante o fim de semana ou durante as férias e, portanto, é um sítio de preservação dos urbanos. E, portanto, eles não estão tão preocupados em si com as pessoas que habitam nesses territórios, estão preocupados em preservar um conjunto de territórios em seu benefício e muitas das vezes contrariando o desenvolvimento dos locais. E digo isto porquê? Porque muitas das políticas de turismo que são aplicadas, apenas uma pequena minoria, e estamos a falar de uma pequena minoria que tem capacidade económica, que já tinha capacidade económica, consegue desenvolver um conjunto de negócios de forma a captar o dinheiro que provenha desse turismo. E grande parte da atividade económica, nomeadamente quando falamos em agroturismo, os pequenos proprietários, sobretudo os pequenos proprietários, nunca conseguem ir ganhar com esse tipo de atividade económica. E essa acho que é uma das preocupações que deve ter, ou que devemos ter quando procuramos implementar este tipo de turismo ambiental. Porque de facto o conseguirmos trazer, e nós até podemos pensar num turismo mais a uma escala global, o conseguirmos trazer gente do estrangeiro para visitar aqui e ali, este tipo de atividade chega às pessoas que precisam de desenvolvimento económico ou chega àqueles que já têm capacidade económica e que se projetam ainda mais, eliminando e fazendo desaparecer um conjunto de atividades, muitas vezes setores primários, setores de agricultura familiar e por aí dentro, que não têm capacidade para se adaptar e que acabam por acelerar uma morte de uma atividade económica importantíssima para aquela região. E neste sentido, estas duas coisas são extremamente importantes. Por exemplo, quando falamos de selos e certificações, basta pensarmos que a nível mundial, os principais selos que circulam a nível mundial foram feitos pelas grandes empresas. Vamos pensar, por exemplo, no caso da floresta. O caso da floresta floresta e não só, por exemplo, na questão alimentar, por exemplo, da Nestlé, por exemplo, há um conjunto de normas que são implementadas por eles, que vão eliminar um conjunto de pequenos proprietários que não têm a mínima capacidade para se certificar, para fazer um conjunto para conseguir criar um conjunto ou melhor, seguir as normas que são implementadas por esse certificado. Portanto, são eliminados completamente do mercado e depois há uma manipulação completa do mercado por meia dúzia de entidades grandes que tomam conta do mercado. Portanto, nesta questão do turismo, nós realmente precisamos de fazer um turismo mas para as pessoas que têm impacto numa grande maioria das pessoas que já habitam nesses territórios e que melhorem a sua qualidade de vida. Porque, de facto, o que acontece em Portugal muitas vezes, e não é só em Portugal, na Europa, pelo menos, é que esta questão acaba por eliminar, por exemplo, o Tiago estava a falar de que as pessoas gostam os agricultores gostam e as pessoas que vivem no rural gostam de receber estas visitas, claro que gostam, mas se perguntarmos qual é o impacto que essas visitas todas têm na atividade das pessoas que trabalham no rural, tem muito pouco impacto. Tem outro tipo de atividades económicas, sim, como a hotelaria. Agora, se não arranjarmos os mecanismos que permitam que essas pessoas sejam também beneficiárias desse turismo, acabamos por matar muito o nosso setor primário em função de outros setores menos interessantes. E era só assim para já que eu gostava de deixar esta observação. Pedro, oi Pedro, é a Marta, tudo bem? Deixa eu te dizer, Pedro, aqui nós temos uma cartilha de turismo rural aqui da CNM, que está bem bacana, que eu acho que vai ajudar vocês a construírem um pensamento estratégico aí para a implantação do turismo rural, que seja de uma forma inclusiva, que beneficie, porque aqui no Brasil
a maior parte porque aqui no Brasil o turismo rural é considerado realmente, efetivamente, como um vetor que pode transformar a vida dessas das pessoas que estão nessas pequenas propriedades rurais, que têm limitação de território e que podem implementar serviços turísticos, né? Então, eu acho que é legal você ler essa cartilha, ela está disponível aí para você. Aqui no Brasil, nós estamos utilizando um novo formato de pensamento com relação a turismo em ambientes rurais, e aí entra o ecoturismo, o turismo de aventura, diversos segmentos, e o turismo rural, enfim. Então, a gente compôs de uma forma mais ampla o turismo nos ambientes rurais, não só o segmento do turismo rural especificamente aplicado nas propriedades rurais, como também o turismo de aventura, ecoturismo e outros segmentos de turismo que são reconhecidos aqui no Brasil. Eu deixei a nossa página aí, turismo.cnm.org.br, na parte de biblioteca, vocês encontram essa cartilha. Eu acho que essa preocupação do Pedro é realmente interessante, porque é um dos desafios, né, que não seja uma atividade que tire as pessoas com o aumento do custo dos terrenos, com a valorização. Tem muitas comunidades no Brasil que estão tentando evitar comunidades costeiras, né, das regiões de praia, que fazem um esforço gigante para que não vender os seus territórios para as empresas de turismo, às vezes para os grandes hotéis que chegam. Tem alguns casos no Ceará de comunidades que estão lá há anos resistindo a essa, querem continuar fazendo a pesca, querem receber as pessoas, mas não querem entrar necessariamente nessa lógica de serem substituídas pelos grandes empreendimentos. Acho que essa é uma preocupação importante. Acho que Portugal teve um boom de turismo aí recentemente que também deixam muito visíveis essas contradições, né, com essa questão do aumento dos custos e tudo mais, e aí essa questão do impacto nas atividades primárias e agrícolas é realmente, eu acho que é uma nota interessante aí, até um tema para a gente continuar discutindo. Bom, já são quase meio-dia, queria pedir para as pessoas que tiveram aqui, se quiserem fazer as suas considerações finais e se despedirem. Eu acho que se ninguém mais tiver comentários a fazer, nós podemos também ir encerrando aqui dentro do nosso horário. Muito bem, posso começar. Agradecer a todos por terem estado aqui nesta conversa sobre o turismo. Foi uma conversa muito interessante. Debateram-se temas oportunos, quer para o Brasil, quer para Portugal, naquilo que nós pretendemos fazer ao nível do desenvolvimento. Esperemos que em novembro consigamos ainda tornar estas ideias mais consolidadas nas conversas que vamos ter no âmbito do projeto Inova Juntos. E para mim foi com muito gosto que aqui estive e que estive a ouvir e a aprender também convosco. E muito obrigado. Pessoal, quero também agradecer essa oportunidade, é sempre bom partilhar. Eu, principalmente, que tenho carinho, né? Sou meia portuguesa, meia brasileira. Eu fico mais feliz ainda quando participo de projetos como esse. E também quero deixar um convite, né, para quem tiver oportunidade, quiser conhecer seu povo, deixe meus contatos também, à disposição, e em breve nos veremos. Muito obrigada. Só agradecer, pessoal, muito obrigado aí pelo convite. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer informação a complementar, alguma informação que vocês gostariam que eu não trouxe aqui para o debate, eu fico à disposição. E sobre o Serviço de Inspeção Municipal, a experiência de Santarém é bem bacana. Caso alguém queira conhecer um pouco mais, pode procurar o município de Santarém. O Serviço de Inspeção Municipal lá é bem interessante, a experiência deles lá. Mas muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Nós temos aí, com relação aos municípios portugueses que têm aí essa preocupação, nós temos o município de Carmo, no Paranaíba, aqui no Brasil, que tem uma experiência sensacional. Ele palestrou nos nossos eventos, ele está lá no evento de Salvador palestrando, o aproveitamento e mesmo a inclusão dessas pessoas aí na gestão do turismo. Então, temos diversas experiências aí já mapeadas pela nossa área, e estamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada também à equipe da CNM que se dispôs a estar aqui conosco hoje, gente.
Queria aproveitar e fazer o convite na próxima terça-feira, para não falar bobagem, vou olhar aqui, temos uma outra atividade agora proposta pelo cluster... Vou embolar aqui, que eu não preparei, mas temos mais uma atividade na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. Não sei se alguém está com a agenda aí na mão. O assunto é governança Alô? Oi. É isso. Então, estão convidados para a próxima atividade na semana que vem também. Gente, obrigada. Até mais. Boa tarde para todo mundo.